Bora trabalhar, meu povo e minha pova! Vocês estão bom? Tamo ainda de quarentena, que continue assim enquanto for necessário, hein? Bom, vamos trabalhar agora a nossa aula de Ásia, aspectos físicos. Vamos tentar fazer uma aula completa e o mais rápido possível. Bora lá? A Ásia é um continente com uma diversidade de paisagens muito grande, até porque é o maior continente do planeta. Então é óbvio que a quantidade de paisagens será muito grande. Nós vemos aí as estepes da Mongólia, nós vemos a área das monções no Sudeste Asiático, o Himalaia, nós vemos regiões praianas ali na Indonésia. Bom, nós vemos uma multiplicidade de ambientes logo nesse slide que começa a nos dar a ideia do que é a Ásia, do que são os territórios e sua diversidade natural. Bom, a gente então parte para uma análise do que é a Ásia, né? Já que é o maior continente do planeta. O que é Ásia e o que não é Ásia? Para isso tem a apresentação aí do mapa político. Vejam, nós temos a maior parte da Rússia, né? A Rússia asiática é o maior país do mundo, né? Ainda, mesmo tirando a parte europeia da Rússia, nós temos a Rússia asiática como o maior país do mundo. Nós temos ainda os países da Ásia Central, que é o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tadiquistão, Turcomenistão, o Uzbequistão. Temos também os países da África, da Ásia Ocidental, que fica ali do lado da África, né, do continente africano, que a gente chama também de Oriente Médio, que vai envolver Turquia, Irã, Iraque, Síria, Líbano, Israel, Palestina, Jordânia. Nós temos a Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Omã e Iêmen, Irã e Afeganistão. São estes os países do Oriente Médio. Temos os países da África, da Ásia Sul, né, que são o Paquistão, a Índia, o Nepal, o Butão, Bangladesh. E temos o Sudeste Asiático, que vai Mianmar, Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã. Tem ali também uma cidade-estado chamada Singapura, temos a Malásia, temos a Indonésia, as Filipinas e Taiwan. E temos o Extremo Oriente, que envolve a Mongólia, a China, a Coreia do Norte, Coreia do Sul e o Japão. Bom, estes são os países do continente asiático. Quais serão suas diversidades paisagísticas? Vamos lá, vamos observar então a partir de agora. Começamos os aspectos naturais da Ásia pelo relevo asiático. Bom, o que chama atenção no relevo asiático? Claramente, essa mancha marrom que nós vemos aí no mapa. Quem que é essa mancha? Bom, é a região do Himalaia, o teto do mundo, região mais alta do planeta, o maior dobramento moderno que nós temos na nossa superfície. Lembrando, o que será que são os dobramentos modernos? São montanhas imensas que surgem a partir dos impactos tectônicos. Bora ver como funciona? Para a gente entender como surgiu o Himalaia, nós temos que relembrar como acontecem os movimentos tectônicos no nosso planeta. Então eu preparei aqui um compilado de imagens para a gente dar uma observada nisso. Começamos com o nosso planeta se dividindo e mostrando suas camadas. Manto exterior e aqui crosta terrestre e a astenosfera. A gente percebe na imagem a formação das convecções de magma, os ciclos convectivos, magma quente subindo, magma quente descendo. Esses movimentos internos levaram às rupturas da nossa crosta em vários pedaços, como a gente pode ver aí. As tais placas tectônicas, e permitiram esses tais movimentos
internos do manto permitiram o movimento das tectônicas. Os fluxos ascendentes de magma levam a uma pressão vertical na placa que acaba também se deslocando lateralmente quando esse fluxo vira lateralmente. A gente chama isso de deriva das placas. E basicamente as placas se movimentam lateralmente, formando áreas de separação de placas que vão formar os rifts e as dorsais, e formando áreas de encontros de placas que vão ser as nossas subducções. Olhando com um pouco mais de cuidado, principalmente para subducções, nós vemos que uma placa acaba batendo na outra e muitas vezes mergulhando, gerando altíssima pressão e altíssima temperatura, que vão, entre outras coisas, destruir a tectônica, derreter a tectônica, mas também gerar uma quantidade de magma aquecido de forma tão intensa que consegue ultrapassar as fissuras da placa e formar ilhas vulcânicas, formar vulcões. Então, basicamente, nós vemos aí o conceito de formação de vulcões. E nos pontos onde o magma sobe e separa as placas, nós temos aí uma área de rift quando for no continente e temos uma área de dorsal quando for nos oceanos, formando assim uma área de separação de placas, que a gente chama de movimento orogênico divergente. Esse é um nome técnico. Aí nós temos a formação de um rift, de uma dorsal, quando tem água. Quando não tem água, nós temos a formação de um rift. Quando as placas convergem, elas estão indo uma em direção à outra, batendo e formando a subducção. Como resultado, nós temos também o enrugamento da crosta e a formação das montanhas mais altas e mais pontiagudas que o mundo tem hoje. É uma região de formação de dobramentos modernos, que é o que acontece com o Himalaia. A Índia foi chegando até onde estava a Ásia, foi batendo, mergulhando embaixo e foi amassando as partes internas do continente. Claro que isso gera terremoto, claro que isso gera vulcanismo, isso gera movimentos tectônicos, a gente chama de tectonismos. O Himalaia cresceu a partir deste impacto de placas. E é por isso que a gente tem que estudá-lo de forma diferenciada dentro do continente asiático. Vale muito a pena observarmos a formação dos dobramentos modernos, porque são as montanhas mais altas e pontiagudas do mundo e são chamadas de montanhas modernas ou dobramentos modernos, porque aconteceram há 60, 70 milhões de anos no passado. A Índia bateu na Ásia e formou os dobramentos modernos. Assim como a Itália bateu na placa adriática, bateu na placa europeia e formou os Alpes. Os movimentos podem ser convergentes, podem ser divergentes ou como esses, laterais ou conservativos. Beleza? Após essa rápida retomada de conteúdos, tectonismo, olha só o que a gente acredita que aconteceu para formar o Himalaia. Como a gente acabou de ver, basicamente a Índia bateu na Eurásia e aí formou um amassamento, os dobramentos modernos do Himalaia. Por que isso aconteceu? Porque quando existia um supercontinente apenas, o Pangeia, ele começou a se dividir em dois. A parte mais ao norte foi chamada de Laurásia, onde ficava Europa e Ásia. E a parte mais ao sul ficou conhecida como Gondwana, onde estava a África e estava também o pedaço da Índia e da Austrália, a placa indo-australiana. Basicamente, por essa caminhada conservativa ou transformante, a Índia se separou da África e bateu
na Eurásia, formando assim os dobramentos modernos do Himalaia. Eu fiz um esqueminha bem inocentezinho, mas bonitinho para a gente entender esse processo. Temos aqui as tectônicas do planeta, temos aqui, dando ênfase, a Eurásia acima e a África aqui embaixo. Vamos colocar como deveria estar no momento do Gondwana. Olha ali a Índia, grudadinha com a África. Ela vai se separar e vai caminhar em direção à Eurásia. Vamos ver o que aconteceu? Ó, chegou ali, bateu, amassou, formou os dobramentos modernos do Himalaia. Repara, olha que lindinho que ficou esse esquema. De novo, para a gente ver. A Índia se separa, caminha em direção à Eurásia, bate lá, amassa e forma as montanhas do Himalaia, onde nós temos a maior montanha do planeta, o Everest. Vamos dar uma olhada no relevo geral da Ásia? Bora ver então. Aqui eu chamo a atenção para vocês, quanto mais vermelho, marrom, mais forte, mais alta é a altura do relevo. Quanto mais amarelinho e verde, mais baixo. Em verde nós temos as planícies, em amarelo nós temos os planaltos, em laranja planaltos muito altos, e em marrom e vermelho escuro grandes montanhas. Então a gente vê claramente aí o Himalaia. Só o Himalaia que a gente vê? Não. Nós temos na Turquia, por exemplo, o Planalto da Anatólia, uma região planáltica muito enrugada. Vamos ver como que é essa região? Vamos lá, eu preparei um videozinho para a gente assistir junto. Vamos ao Planalto da Anatólia, na Turquia. Um planalto que tem características modernas, que tem características de formação montanhosa, mas que é planalto, não é dobramentos modernos, é um planalto enrugado com montanhas resultantes dos impactos de placas, mas que não forma ainda uma cordilheira. Veja, é um plano alto com áreas colinosas bastante estabelecidas, dá para ver aí por todo o horizonte da região. Vamos dar uma olhada nos horizontes em 360 graus de rotação. Vejam, é uma região montanhosa e colinosa. E quando a gente afasta um pouco, a gente vê todas as áreas enrugadas da região da Turquia, no Planalto da Anatólia. Lindo, né? Vimos então o Planalto da Anatólia, que é um planalto, como eu disse, moderno. Tem outro cara que tem as mesmas características. Vamos ver? Planalto do Irã. Vamos rapidamente observar então o relevo do Planalto do Irã. Um relevo planáltico que tem características modernas. Então vamos lá, vamos descer para o Irã. Essa região planáltica do Irã tem características onduladas e montanhosas. Aqui a gente começa a ver os enrugamentos, aprofundando mais e colocando em 3 dimensões. Deem uma olhada, é uma característica de planalto moderno, com áreas montanhosas. Então não esqueçam, ele também é resultado do impacto de placas tectônicas, mas não é formação de montanhas, e sim de um planalto ondulado, em que a gente vê lá na região mais distante do horizonte as montanhas também aparecendo, tá bom? Bom, vimos então também o Planalto do Irã. Lembrem-se, são duas estruturas planálticas que também foram formadas pelo impacto de placas, a placa arábica com a placa eurasiática. Bora ver mais regiões de relevo? Bora lá! Uma outra região de relevo ainda no Oriente Médio é a região de planícies mais dobramentos da Arábia Saudita. Vamos ver a planície saudita e os dobramentos sauditas. Observem um vídeo.
Vamos a uma viagem agora pelo relevo da Arábia Saudita, um relevo de uma planície desértica, mas também uma área que contém uma cordilheira montanhosa moderna, não é? A cordilheira da Arábia Saudita. Bom, então vamos lá. Vamos fazer o nosso mergulho primeiro à região do deserto, que é uma planície bastante lisa. À medida em que a gente mergulha, a gente vê 360 graus de um relevo extremamente plano, um relevo extremamente horizontal, e à medida em que a gente também vai para o oeste na Arábia Saudita, vamos nos distanciar, vamos a oeste, a gente acha aqui uma região de cordilheira, os Alpes Sauditas, que foram formados pelo impacto da placa saudita, da placa arábica com a placa africana. Vejam, nós temos aí já a região montanhosa que nos apresenta colinas, montanhas um pouco mais pronunciadas, e o horizonte, olhando em 360, é bastante rugoso, tá? Então, uma região de cordilheiras, é a Cordilheira Saudita. Muito legal, né? Olha o enrugamento. Maravilha! Agora, vamos para outra região da Ásia, para a Índia, e vamos ver o relevo da Índia, que já caiu bastante nas nossas provas de vestibular. Faz um tempo que não cai. Olha só, a Índia tem 3 relevos básicos, a gente vai ver num videozinho também. Vamos observar o relevo da Índia, que é formado ao centro pelo Planalto do Deccan, ao norte pelo Himalaia e uma região de planície onde está o rio Ganges, região mais populosa. Então vamos começar pelo Planalto do Deccan, bem ao centro do país. Uma região planáltica que tem algumas pequenas rugosidades, mas é uma região bem plana e alta. Então olha só, estamos aprofundando aqui. Olha só como é uma região que tem algumas colinas, mas é uma região plana e alta. Este é o Planalto do Deccan. A gente vê uma visão horizontal aí em 360 graus, com as colinas do Planalto e com a característica de plano alto. Agora vamos à região da planície do rio Ganges, região mais populosa, uma região de vale do rio Ganges, região também mais urbana e também com grandes áreas de produção agrícola. Aqui está o rio Ganges e basicamente, olha aí a região da planície do rio Ganges, uma região também bastante plana, mais baixa que o Planalto do Deccan, que a gente acabou de ver, mas uma região também com características bastante horizontais, né? Bastante planas. Né? A gente vê o horizonte bem reto. Mas ao norte, na Índia, nós temos o início, na divisa com o Nepal, né? Nós temos o início dos dobramentos modernos do Himalaia. E a gente já vê aqui na Índia, ó, enrugamentos. Esse é o começo do Himalaia. Se eu olhar aqui um horizonte um pouco mais aberto, a gente vê a formação montanhosa se iniciando. Não é a parte mais alta do Himalaia, mas já começa o Himalaia na própria Índia, divisa ali com o Butão e com o Nepal. Muito legal, a gente já viu o relevo indiano. O que mais será que a gente pode ver? Vamos agora para o relevo chinês, começando pela planície Planalto da Manchúria e partindo para os planaltos desérticos do norte da China e da Mongólia. Vamos começar então com a Manchúria. Bora ouvir o videozinho aí. Vamos observar então agora a região da planície da Manchúria e do Planalto da Manchúria. A Manchúria é a região mais populosa da China, uma das mais desenvolvidas em termos econômicos também da China e do mundo. Vamos então para a planície da Manchúria para a gente observar mais de perto. Uma região tabular, plana, bastante povoada e ocupada por agricultura e por
regiões urbano-industriais. Vejam, uma região plana, bastante lisa no seu horizonte. Agora, quando a gente sai dessa imagem e vai para a região do Planalto da Manchúria, que fica logo ao lado, a gente vai ver um planalto todo rugoso, todo ondulado, também com povoamentos e com áreas agrícolas, mas que tem uma forma de relevo em que no horizonte a gente encontra aí uma área montanhosa bem extensa, uma área que é praticamente o fim do Himalaia, né, gente? É um resquício, né, do Himalaia que está muito mais ao oeste. Partimos então agora para o norte da China. Vamos falar então do Planalto da Mongólia chinesa, onde também está o deserto de Gobi, um dos maiores desertos do mundo. Vamos ver. Vamos observar a região da Mongólia e da Mongólia chinesa, uma região também planáltica, de características tabulares, mas que a gente acha algumas rugosidades, mesmo que pequenas ou mínimas. Aprofundando nossa visão, a gente agora começa a ver as rugosidades, olhando a visão horizontal, a visão que nos permite observarmos a forma do planalto, a gente percebe que ele é plano, mas tem algumas pequenas rugosidades, diferentemente do planalto vizinho, o planalto de Xinjiang. Já que estamos falando do planalto de Xinjiang, vamos ver esse planalto que ele tem características tabulares, ele é bem retinho, ele é bem plano, ele é bem horizontal, sem grandes rugosidades. Fica exatamente logo atrás do Himalaia, exatamente onde eu estou mostrando aqui com o apontador laser, olha lá. Uma região que também tem um deserto, o deserto de Xinjiang. Vamos ver? Então bora lá. Outra região de relevo importante é a região do Planalto de Xinjiang, que é um planalto que se soergueu por conta exatamente da formação do Himalaia. É um planalto reto, tabular, como a gente diz. Bora observar esse planalto? Então vamos mergulhar na parte de trás do Himalaia e verificar que é uma formação planáltica bastante lisa, mas que necessariamente tem na sua parte sul o Himalaia. Olhando de cima a gente não vê rugosidade, olhando de forma horizontal, né, a gente não vê montanhas. Lá na sua região posterior, na sua região de horizonte, mas à medida em que a gente inverter a visão para o lado sul, olha só, nós temos o fim do Himalaia. O Himalaia termina e começa essa região de plano alto, de planalto da região de Xinjiang. Então vejam, ali já começam as montanhas do Himalaia ou terminam as montanhas do Himalaia. Este é o planalto tabular de Xinjiang, região noroeste da China. Genial, vimos aí alguns dos principais relevos da China. Falta o Himalaia, mas vamos deixar esse por último. O que a gente vai ver em seguida? Bora pro frio? Bora lá! Planície da Sibéria. Vamos ver como que é essa região plana e baixa? Vamos então fazer uma viagem para o relevo da região da Planície da Sibéria. Uma região muito gelada, pouco ocupada na região norte da Rússia. Observando o relevo da região da planície, a gente vai ver que é um relevo levemente plano e com horizontes bem retos. Notem aí, uma formação de relevo bem retilínea, é uma formação de planícies. A gente olha em todo o entorno, né? Não há grandes formações montanhosas. Continuando ainda dentro da Rússia, vamos ver um dos relevos mais importantes do mundo, que é um dobramento antigo. Dobramento antigo porque ele foi formado lá atrás na era
transição entre Paleozoica e Mesozoica, portanto já sofreu muita erosão. São os Montes Urais, uma região que também divide a Europa e a Ásia. Vamos então ver os Montes Urais, olha eles ali, ó. Vamos observar agora uma cadeia montanhosa antiga, que é também a separação natural entre a Europa e a Ásia. Fica no meio da Rússia. Uma região bastante antiga, portanto com relevo levemente ondulado, com montanhas sim, mas montanhas arredondadas devido ao desgaste erosivo que o tempo empreendeu nessa região. Olha só, montanhas baixas e arredondadas. Essa é a característica dos Montes Urais, um dos dobramentos antigos mais importantes do planeta. Um relevo montanhoso que separa a Ásia e a Europa. Genial! Então caminhamos para o finalmente, né? O que vem depois? O que é, hein? O que será? Chegamos na parte mais importante do relevo da Ásia, o Himalaia, o teto do mundo, que a gente já discutiu um pouquinho sobre ele. Vamos ver essa região? Chegamos ao teto do mundo, o Himalaia, região do Tibete, hoje uma província chinesa, mas que foi país livre até os anos 40. Uma região que é conhecida como teto do mundo porque tem aí as maiores altimetrias do planeta. Vamos então mergulhar para o Himalaia no Nepal. Vejam como as rugosidades já começam a se mostrar. E se a gente começar a observar, estamos de fora do planeta, gente. A gente está ainda numa altura em que os satélites ficam, a exosfera. E olha como a gente já vê as rugosidades pronunciadas. São 8.000 metros de altura, tendo ponto mais alto o Everest, com 8.848 metros. Dobramentos modernos, criados pelo impacto da placa indo-australiana com a euroasiática. É o teto do mundo, por ser a região mais alta e mais abrupta do planeta, com as suas maiores inclinações. Vejam, aqui a gente pode buscar o Everest, né, e fazer uma viagem até ele. Então olha só, vamos nos distanciar e vamos para o Monte Everest, ali na divisa entre Nepal e Índia. Este é o Everest, este é o teto do mundo, né, a região mais alta do planeta, 8.848 metros. Vamos ao pico do Everest para ver o que a gente enxergaria, né? Essa é a paisagem de quem escala o Everest. Olha que maravilhosa, né? Vejam, a região do Himalaia é uma região de cordilheira, não existe só o Everest. O Everest é o ponto mais alto, de 8.848 metros, mas tudo é dobramento moderno. Por isso, o teto do mundo. Mas que belezinha, que coisa mais linda, mais cheia de graça. É o Everest que passa, né? Bom, vimos então o mapa político, o mapa de relevo do nosso continente asiático. Agora, a gente vai falar então um pouco mais sobre geografia física, partindo para hidrografia. Bora lá? Hidrografia, principais rios asiáticos. Eu coloquei aí um mapa para vocês com a área das bacias, aonde os rios percorrem com seus afluentes. E aí eu quero chamar atenção para os números 13, que é o Volga, um dos principais rios do mundo, né? O número 14, que é o rio Obi, o 15, que é o Yenisei, o 16, que é o Lena, o 17, que é o Colima, e o 18, que é o Amur. Todos eles rios russos. Aí chegaremos aos rios
22 e 20, que são rios chineses, o rio amarelo, que é o 22, o 20, que é o rio azul, o 19 e o 23, o 19 é o rio Ganges, um rio hindu, e o 23 é o rio Indo, que é um rio paquistanês. E o 24, que é o Tigre e Eufrates. Bora começar por eles. Tigre e Eufrates, tá aqui, ó, a setinha para vocês observarem e localizarem. Dois rios importantíssimos formam uma bacia que corta o centro de uma região muito seca e semiárida do planeta, que é o Oriente Médio, e que, portanto, eles servem para irrigação e são muito responsáveis pela existência de impérios antigos muito poderosos, como a Mesopotâmia, a Babilônia. Aliás, a palavra Mesopotâmia tem tudo a ver com eles. Meso, meio, pótamos, rios. Mesopotâmia era o império que surgiu entre os rios Tigre e Eufrates, hoje região que nasce na Turquia e chega até o Iraque. Bom, além dessa região, temos ali o rio Ganges e o rio Indo, o 19 é o Ganges, a região mais populosa da Índia, um rio que também tem uma característica muito importante, é uma divindade hindu. Eles acreditam que é uma deusa, a deusa da purificação da alma. O rio Indo, que é um rio paquistanês e que é importantíssimo para o abastecimento urbano do Paquistão, que é um país árido também. O rio Ganges é um rio que serve para tudo, desde irrigação para cidades, para agricultura, até mesmo para esgoto e despejo industrial. Outra área importante, rio Amarelo e rio Azul. O número 22 é o rio Amarelo. O número 20 é o rio Azul. O rio Amarelo é um rio que é importante porque ele carrega o loess, um material argiloso particulado que fertiliza os solos, de cor amarelada, por isso o nome Rio Amarelo. E o rio Azul é o rio mais importante em termos de produção de energia dentro da China, porque é o rio que tem a maior usina do mundo, a usina de Três Gargantas. Alguns rios russos muito importantes. O Volga é o rio que passa pelas principais cidades russas, um rio que corta, por exemplo, ali a região europeia. Ele serve tanto para irrigação agrícola quanto para navegação e interligação entre as cidades russas da região ali europeia, incluindo Moscou. Temos o segundo, número 14 ali, que é o rio Obi, basicamente um rio importantíssimo para a produção industrial no sul da Rússia, um rio muito poluído, mas que congela também durante o inverno, assim como o vizinho dele, o número 15, o Yenisei, o 16, o Lena, o 17 também congela, que é o Colima, e o 18, um rio importante para o povoamento ali do sudeste russo, o rio Amur. Esses são os principais rios da Ásia. Olha aqui a imagem deles para vocês. O rio Volga passando nas principais cidades europeias russas, lindíssimo. O rio Yenisei já prestes a congelar no centro ali do país. O rio Obi também prestes a congelar. É o rio que passa nas principais cidades ali no sul, centro-sul da Rússia e que congela quando chega no norte, no período de inverno, muito poluído. O rio Amur, que passa pela região de povoamento lá do sudeste da Rússia, pertinho ali das Coreias. Temos o rio Tigre e o rio Eufrates, ambos rios da Mesopotâmia, hoje Iraque. Temos o rio Ganges, um rio fundamental para a Índia, onde a maior parte da população hindu mora. Disse que também é uma deusa, é onde os principais eventos culturais e religiosos da cultura indiana acontecem. O rio Indo, que abastece o Paquistão. E aqui, eu não citei para vocês, bem ali ao centro, olha onde está o mouse ali, ó, nós temos o antigo Mar de Aral. O antigo Mar de Aral está na Ásia Central e nos anos 60 era um mar abastecido por dois rios, Amu Darya e Sir Darya. Esses dois rios foram desviados para o plantio de algodão, para fazer fardas para o exército soviético. E os rios deixaram de chegar nesse mar interno e o mar secou. Hoje ele tem menos de 15% do total de água que ele tinha e é um grande deserto salino.
por isso ele ganha importância. E os dois rios chineses, o Rio Amarelo, olha como ele é amarronzado, amarelado, carrega, como eu disse, o Loess e serve muito para agricultura. Quando passa nas áreas urbanas ali próximas a Pequim, ele fica extremamente poluído. E o Rio Azul, que também passa em regiões de plantio, por exemplo, de algodão, mas mais ainda arroz, chá, e que corta grandes cidades como Xangai. Um rio que tem também a maior usina hidrelétrica do planeta, Três Gargantas, como a gente vê ali no cantinho. Esses são os rios asiáticos, uma viagem sobre os rios asiáticos que a gente tem que conhecer. O clima asiático, ele tem uma característica muito específica. Ele sofre com a interferência de ventos frios polares vindos do norte e sofre com a interferência de ventos quentes e úmidos vindos do sul. Então, do sul, ali do Equador, vem ventos quentes e úmidos, chamados monções de verão, e do norte vem ventos frios e secos, chamados monções de inverno. Basicamente, isso determina, por exemplo, as características de pluviosidade do continente, principalmente do sudeste da Ásia, onde tem o clima de monções. O sudeste da Ásia, que envolve ali países como Vietnã, Laos, Camboja, Mianmar e o sudeste da China, são muito chuvosos e quentes durante o verão, por conta das monções que vêm ali do Oceano Índico, quentes e úmidas, e são regiões frias e secas durante o inverno, por conta dos ventos que vêm do norte, né, e que são frios e secos. Uma característica importante que interfere no clima regional é a altimetria. Tem o Himalaia, ali na região que a gente chama de Sibéria. Basicamente, de Tibete. Basicamente, onde está escrito aí a cidade de Lhasa. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha o laser onde está, Lhasa. Essa é a região mais alta do planeta. A gente já viu agora, é o Himalaia. E isso influencia extremamente a temperatura, porque quanto mais alto, mais frio fica. O ar é rarefeito, você tem, na verdade, uma dificuldade de aquecimento por trocas de calor com a superfície mais plana terrestre. Então, o que você tem? Temperaturas mais baixas. A gente vê isso aqui na tabelinha. Lhasa com temperaturas muito baixas e na mesma latitude, Hankou na China com temperaturas mais altas. Não é? Durante o verão chega a 30 graus em Hankou na China e só 16 em Lhasa, por conta da altimetria. E olha que Lhasa fica numa altura não muito ampla dentro do Himalaia, ali perto dos 3.500 metros. A chuva é muito determinada pelas monções, então o que está aí em roxo é a área que recebe muita chuva durante o verão, né? Você tem muita chuva no Sudeste Asiático, você tem muita chuva inclusive na região ali do Japão, que recebe também influência do mar e das correntes marítimas quentes que vêm do sul. Então nós temos aí maior precipitação no Sudeste Asiático. Na parte continental mais central da Ásia é mais seco, né? Ali onde está a Mongólia, os desertos de Xinjiang, que fica aqui onde está o laser, de Gobi, que fica aqui, são áreas secas continentais onde não chega umidade, primeiro porque o Himalaia não permite, e segundo porque é uma área continental muito central. E aí então temos os climas, né? O clima subpolar, o mais frio clima dentro da Ásia. Depois temos o semiárido, que é esse amarelinho claro, e os desertos, né? De Gobi, aqui onde está o laser, e Xinjiang aqui, ó. Então nós temos desertos aqui, temos regiões semiáridas no Cazaquistão, temos aqui no Mar de Aral a formação desértica também, temos desertos também ali na Península Arábica e semiárido em praticamente todo o resto do Oriente Médio. À medida em que a gente chega ao sudeste da Ásia, nós temos um clima que a gente chama aqui de subtropical, mas que também é chamado de monções, onde o verão é quente e úmido, o inverno é frio e seco. E o clima que aqui é chamado de tropical, que está em laranja, também tem a ver com as monções, onde fica muito quente e úmido no verão e fica um pouco menos quente, mais seco no inverno. Então nós temos esses climas. Temos em cinza azulado o clima de montanha, que a gente viu agora, quanto mais alto, mais frio. Beleza? E isso vai interferir diretamente na vegetação. Bora ver a vegetação então.
Antes de vermos a vegetação, vamos ver umas fotinhos aí para a gente ver como que é essa região. Polar, muito fria, congelada, onde vivem tribos nômades, né, similares aos esquimós. Os esquimós estão ali na Groenlândia, no Canadá. Esses caras aqui são os samoiedos, uma tribo que se chama Nenete, vive da caça e criação de animais no gelo. O que mais que a gente pode ver aí de imagem? Olha essa fotozinha aqui do deserto ali no Oriente Médio. Bora ver essa imagem mais de perto? Criação de camelos, criação nômade. Bom, o que mais que a gente pode ver? Olha ali no Himalaia, as grandes montanhas geladas do Himalaia. Uma região muito íngreme e muito fria. O que mais a gente pode ver? A região do Sudeste Asiático. Pega a China, a Índia, pega a região ali do Laos, Camboja. Chove tanto que alaga durante os períodos de verão. Não é mole não, meu povo. Agora sim chegamos às paisagens vegetais originais da Ásia. Por que originais? Porque muitas já estão desmatadas, né? Vamos começar vendo a tundra. Olha lá onde fica, é o roxinho do mapa. Olha a paisagem aqui. Gramíneas que durante o inverno ficam encobertas por neve e gelo. Sobrevivem por hibernação. Fica lá na região norte da Sibéria. Além da tundra, temos na parte verde clara taiga. Olha só, a floresta de pinheiros. Só tem pinheiro ali, tá bom? Fica bem no centro do país, Rússia. Outra área importante no sudeste chinês, floresta temperada, em que no verão é verdinha, no outono vai ficando amarelada, avermelhada, no inverno fica completamente sem folhas, porque elas são caducifólias, e na primavera nascem novamente as folhas e elas vão florescer. Então tá aí a floresta temperada chinesa. Temos ainda a vegetação do semiárido, né? A vegetação ali das divisas entre os desertos e as áreas tropicais, que são as estepes ali nos entornos da Mongólia. Estepe é essa gramínea, essa toceira seca que a gente vê na imagem. E temos também a vegetação agora sim desértica, que é ou cactos ou nada, né? Por exemplo, na Arábia Saudita. E vemos, para a gente começar a finalizar, né, a floresta tropical ali na Índia e também na Indonésia, onde as árvores são latifoliadas, densas, corpulentas e muito biodiversas. E agora sim, para finalizar, a vegetação de montanha, que é uma transição. Embaixo, como é mais quente, as árvores são latifoliadas. À medida em que sobe um pouquinho, fica mais frio, elas ficam caducifólias. Elas são vegetações sazonais, como, por exemplo, são também as vegetações temperadas. Sobe, vira pinheiro, a tundra, a taiga. E lá em cima, no topo das montanhas, você tem tundra, que é a gramínea encoberta por neve. Essas são as características vegetais que vocês precisam conhecer na Ásia. Tá bom? Maravilha? Então, beleza. Olha só, ficamos por aqui. Eu desejo a vocês ótimos estudos, mantenham-se saudáveis e um grande beijo nesse coração de vocês. Tchau!